Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Querido amigo e amiga, prazer falar com você, viver esse momento de estudo da Palavra de Deus. Eu quero iniciar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por que a gente faz o sinal da cruz? O sinal da cruz nos lembra que nós fomos redimidos e salvos por Cristo crucificado, por sua obra da redenção realizada lá na cruz. Quando você foi batizado e também eu, foi feito o sinal da cruz tanto na nossa fronte quanto no nosso peito, em sinal do nosso resgate por Cristo crucificado. E quando nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos relembrando que fomos batizados em nome do Deus Triuno. Eu queria cantar com você uma música que eu gosto muito e que é muito instrutiva e nos prepara muito nesse momento de início de estudo, nesse momento de invocação ao Deus Triuno. A música Ao Único. Vamos cantá-la. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele nós rendemos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele nós rendemos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ore bem assim. Querido Deus, quando eu tomo a Tua palavra em minhas mãos, que eu possa lê-la e estudá-la com alegria, que o Teu Espírito Santo me capacite a fazê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e amigas, nós temos em nossas mãos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Das 13 cartas que Paulo escreveu, essa é uma das mais preciosas, segundo conceitos que o próprio reformador Martinho Lutero esposou na sua época. É interessante que na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ele tem como tema central a justiça da fé. Essa era, vamos dizer assim, a sua preocupação nessa epístola. E aí ele vai discorrendo. Quem é o justo? O justo é aquele que vive pela fé em Cristo. Deus é justo. Daí ele fala da justiça de Deus. Depois ele vai falar de como os justos vivem. Aí ele vai dizer que os justos vivem em paz com Deus. Romanos 5, texto lindíssimo. Depois ele vai falar que a justiça que conduz à vida é para todo o povo de Deus.
ali ele vai falar que é para todo Israel, e isso significa não o povo de Israel, o povo, a nação específica, mas toda a cristandade em toda a terra. E por fim, ele vai falar de que os justos pela fé vivem de uma maneira diferente das pessoas do mundo. Os justos pela fé são tolerantes uns para com os outros. Eu quero ler os nossos versículos 1 a 13 e tecer algum comentário sobre esse texto. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia, Romanos 15, 1 a 13. Ora, nós que somos fortes na fé temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Reformador Martinho Lutero comentou esse trecho dizendo bem assim: aqui Jesus ele se faz a si mesmo de exemplo para conosco, para que nós toleremos uns aos outros, especialmente aqueles que são fracos na fé, para que nós possamos suportar os seus pecados costumeiros e impróprios, os quais não devem ser repudiados, mas suportados, até que eles também melhorem, pois da mesma forma também Cristo agiu conosco e ainda age diariamente, suportando em nós muitos vícios e maus costumes, ao lado de toda imperfeição, e nos ajudando sem cessar, a fim de que possamos viver em novidade de vida, conforme espera de nós o Senhor nosso Deus. É interessante que a gente está no mundo das redes sociais, das mídias sociais, e a grande influência que esses meios têm na nossa vida, na maneira de nos comunicar e até de nos portar. E a gente quando lê algumas coisas, algumas postagens, infelizmente até de pessoas cristãs, a gente percebe como algumas postagens mostram um egoísmo no coração das pessoas e uma intolerância muito grande, com um pensamento diferente, uma maneira de ser diferente. Eu não estou dizendo aqui uma tolerância com o pecado, ou seja, que nós vamos nos conformar com o mundo, mas um respeito que faz parte ao relacionamento com as pessoas. Interessante que aqui o Salvador Jesus Cristo, ao falar da tolerância, da maneira como a gente vai ter paciência com as pessoas com quem convivemos, ele cita a si mesmo como exemplo. Ele fala das injúrias, dos insultos que ele suportou e como ele diária e abundantemente tolera, suporta, tem paciência com as minhas fraquezas, também com as suas. Nós às vezes somos muito duros com as pessoas que convivem conosco, as pessoas da nossa família, as pessoas da nossa congregação. Aliás, muitas vezes as brigas da família se dão por razões de somenos importância, já perceberam? As do casamento também, há muita falta de tolerância entre marido e esposa, pais e filhos. Muitas pessoas saem, deixam as congregações cristãs por picuinhas, por problemas muito pequenos, brigam, discutem.
Eu, como pastor, tantas vezes tive que tratar de problemas graves criados do nada, de pessoas que não foram minimamente tolerantes, compreensivas com as demais. E é muito interessante que no final dessa parte do texto que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo fala dos gentios que ouvirão falar do amor salvador de Deus. Ou seja, toda a nossa vida e toda a maneira tolerante, toda a maneira humilde, toda a maneira simples com a qual nós queremos lidar com as pessoas, tem como objetivo alcançar as pessoas que não são cristãs, para que todos os povos louvem ao Senhor. A gente não trata as pessoas como elas nos tratam, a gente trata as pessoas e lida com elas como Cristo lida conosco. E como Ele lida conosco? Sendo tolerante, sendo paciente conosco. Ele que deu a sua vida à morte de cruz por nós, perdoa nossos pecados de intolerância e nos ajuda a viver uma vida cristã, onde nós vivemos no mundo não emitindo juízo, não no bateu levou, não dando nos dedos, como se diz aqui no Sul, mas uma vida de tolerância com as pessoas que convivem conosco. Ore bem assim: Senhor Jesus, sei que o meu coração e a minha postura é muito intolerante. Muitas vezes sou impaciente e não respeito as pessoas. Sou intransigente e transgrido o mandamento da paciência. Ajuda-me a olhar para o próximo com amor, a fim de que eu possa viver uma vida que te agrada e, testemunhando o teu amor por mim, que eu possa alcançar muitas pessoas para que todos os povos te louvem. Eu oro em teu nome. Amém. Continuando o nosso estudo, eu quero ler com vocês os versículos 14 a 21. Abra sua Bíblia, Romanos 15, 14 a 21, onde lemos: Eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, pois não ousarei falar sobre alguma coisa a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito deles entenderão. Me permita extrair alguns comentários desse texto, é um texto muito rico. Paulo começa falando que os cristãos de Roma, daquela igreja, estão cheios de bondade, de todo conhecimento, estão aptos para admoestarem uns aos outros. Olha, me dá a impressão que é uma congregação bastante madura. É muito difícil você ter dentro da igreja cristã pessoas que tenham coragem de admoestar outras pessoas cristãs. A gente tem aquela coisa de, eu não me meto na vida de fulano, ele pode fazer o que eu quiser e está tudo certo. Não, não é assim. Ao amor cristão é imperativo que eu admoeste o meu irmão, que eu fale com aquele meu irmão fraco na fé, que em amor eu converse com ele, que em amor eu repreendo o meu irmão faltoso. E o objetivo não é repreensão por repreensão e deixar a pessoa para baixo e diminuí-la. O objetivo é levá-la ao arrependimento para o perdão dos pecados pela fé em Cristo Jesus. Talvez essa é uma das coisas que nós menos praticamos enquanto igreja cristã. E não tenho dúvidas que muitas pessoas estão fora da congregação cristã exatamente por falta de pessoas cristãs colocarem-se ombro a ombro e repreenderem-nas e chamarem a sua atenção e a trazerem de volta a fé e a convivência cristã. É interessante que aqui Paulo fala que ele quer pregar o Evangelho para os gentios, esse trabalho que lhe foi delegado pelo Senhor Jesus.
E ele diz que não quer construir sobre fundamento alheio, mas ele quer pregar onde a palavra de Deus ainda não chegou. Ele quer levar a mensagem da salvação para mais pessoas. Muitas vezes aquilo que faz a igreja patinar é exatamente o contrário disso que Paulo fala aqui. A igreja está se corroendo em problemas, em dificuldades, tem poucas pessoas cheias de bondade, poucas pessoas com conhecimento, poucas pessoas aptas para admoestar um ao outro, então a igreja fica se corroendo em suas dificuldades e não faz aquilo que Cristo deseja que ela faça. Eu quero pedir para você que reflita sobre isso, e que busque de Deus as virtudes que Ele, através do seu Espírito Santo, nos concede. Por exemplo, uma vida de bondade é um fruto do Espírito. Que você busque conhecimento da palavra de Deus e que você busque, sobretudo, a maturidade de fé que te dê aptidão para admoestar os irmãos e irmãs faltosos, para que pelo arrependimento e fé em Cristo a sua congregação cresça e vocês possam, como igreja cristã, desempenhar o seu trabalho cristão fiel ali onde Jesus colocou vocês. Ore bem assim: Senhor Jesus, sei que do meu coração, por mim mesmo, não produzo nada de bom, mas peço que pelo Teu Espírito Santo Tu me faças produzir os frutos que Tu desejas, para a honra, glória e louvor do Teu nome e para o benefício das pessoas que convivem comigo. Dá-me amor aos meus irmãos da fé, que eu seja apto para admoestá-los, para arrependimento e fé verdadeira em Cristo Jesus. Oro em Teu nome. Amém. Eu quero continuar esse nosso estudo bíblico sobre Romanos 15, lendo com vocês os versículos 22 a 29. Abra sua Bíblia, Romanos 15, 22 a 29. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los, mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los, porque vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Interessante que aqui Paulo ele tinha coordenado um recolhimento de ofertas em benefício aos cristãos que estavam na região da Judéia, mais precisamente ali em Jerusalém. Então os cristãos do mundo já evangelizado levantaram ofertas para auxiliar aqueles irmãos naquele momento de dificuldade que estavam vivendo. E aí Paulo, então, levando esses donativos, agora está se encaminhando para Jerusalém. E ele diz que tem muita vontade de visitar os irmãos lá de Roma, mas que ele fará isso numa outra oportunidade, quando ele passar para ir à Espanha. Imagina então os planos de Paulo, né? Como Paulo é um homem muito além do seu tempo, ele tem plano de chegar à parte mais ocidental aqui do mundo conhecido de então, para levar a mensagem do Evangelho. E interessante que ele diz: olha, quando eu for visitar vocês, eu irei na plenitude da bênção de Cristo, ou seja, eu vou estar com vocês para de fato congratular-me naquilo que Cristo fez na vida de vocês, naquilo que Ele tem feito na vida de vocês e naquilo que Ele está fazendo através de vocês. É muito bonito quando um pastor que passou por uma congregação, tempos depois, ele pode revisitá-la. É muito bonito quando uma congregação tem carinho e demonstra afeto pelos seus pastores. Parece ser muito o caso aqui de Paulo com os cristãos lá de Roma. Eles têm um carinho muito grande por Paulo, embora a gente não tenha evidências de que Paulo tenha sido fundador daquela congregação, nem que tenha estado lá, mas o apóstolo Paulo, aquela congregação demonstra um carinho muito grande por Paulo, e ele deixa aí transparecer isso na maneira como ele escreve àqueles cristãos.
falando do seu desejo imenso de estar com eles. Que nós, eu falo de mim, dos meus colegas pastores, honremos sempre o ministério sagrado para o qual Jesus Cristo, nosso Salvador, nos chamou. E que cada membro de igreja, cada irmão, cada irmã, valorize muito o ensino da palavra dado através dos seus pastores, a fim de que possa toda a igreja crescer, tanto na graça do Senhor, quanto nas obras, frutos do amor de Deus em Cristo por cada um de nós. Ore assim: Senhor, Tu me colocaste na Tua igreja, me chamaste desde o meu batismo. Nela Tu me serves de modo muito especial, na palavra, na Santa Ceia. Ajuda-me a viver a minha vida cristã da maneira como Te agrada. Que eu possa valorizar os ensinamentos cristãos que recebo e que eu possa ser abundante em frutos de amor. Que a Tua graça me constranja a tal. Eu oro em Teu nome. Amém. Queridos irmãos, eu quero ler com vocês, para finalizar o nosso momento, os versículos 30 a 33. Por favor, abra a sua Bíblia, Romanos 15, 30 a 33. Lemos assim: Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isso para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e que eu possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Olha que final lindo desse capítulo. Paulo pede aos cristãos de Roma que orem por ele e por todo o trabalho da igreja. Lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Queridos irmãos, talvez uma das coisas que também nós pouco fazemos na nossa vida cristã é orar pela nossa igreja. Nós temos pastores, líderes congregacionais, líderes distritais, líderes regionais, líderes nacionais, nosso seminário, a Hora Luterana, a Editora Concórdia, as nossas escolas, as nossas universidades, enfim, tantas agências de divulgação da Palavra de Deus e tantas pessoas que Deus colocou nesses lugares para proclamar a Sua Palavra. E quem sabe nas nossas orações nós nos olvidamos de orar por essas pessoas. Quem sabe seja uma rotina da nossa vida interceder, orar, suplicar a Deus pela vida dessas pessoas, para que nas dificuldades que enfrentam no seu trabalho diário, elas tenham o suporte necessário para continuar proclamando a palavra de Deus e servindo ao Senhor com muita alegria. A vida da sua congregação cristã vai mudar muito se você e cada pessoa da sua congregação orar pelo seu pastor, pelo presidente da sua congregação e sua diretoria, pelos presidentes dos departamentos da congregação e pela vida de cada irmão e irmã na fé. Por fim, Paulo conclui dizendo assim: que o Deus da paz esteja com vocês. Sim, esse mesmo Deus em cujo nome nós fomos batizados, esse mesmo Deus que nos dá o Espírito Santo como penhor da sua herança, que Ele continue habitando em nossos corações. Ore bem assim: Senhor Jesus Cristo, nosso supremo bom pastor, nós temos a imensa alegria de fazer parte do Teu rebanho que é a Igreja. Te agradecemos imensamente pelos privilégios e bens que recebemos nela. Continue enriquecendo o nosso coração, perdoando nossos pecados, reparando as deficiências da nossa fé, para que possamos viver uma vida cristã fiel e dedicada ao Senhor. Abençoa a minha vida, de cada pessoa cristã, a vida de cada um dos líderes da igreja, de modo muito particular dos pastores, para que a Tua palavra seja proclamada e alcance muita gente. Nós oramos em Teu nome, ó amado Salvador. Amém. Querido irmão e irmã, foi um prazer estar com você. Eu sou o pastor Silvio, aqui de Canoas, Rio Grande do Sul, da querida congregação Castelo Forte. Desejo a você as mais ricas bênçãos de Deus, portanto receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Um forte abraço para você, que Deus cuide de você e de sua família. Fique com Jesus. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.